1 Coríntios 2, de 1 a 5, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui o apóstolo Paulo falando que nós vamos tratar a mensagem do Senhor para nós hoje, que tem falado comigo durante toda essa semana, e creio que falará com toda a igreja, que toda a Escritura é inspirada, obviamente, e fala conosco, é sobre o valor e a glória que nós temos em Cristo, ou seja, o caráter do verdadeiro servo do Senhor. Eu vou aqui falar de 4 pontos sobre isto, mas antes a gente vai contextualizar no texto anterior, que está em Coríntios, capítulo anterior, capítulo 1, que o apóstolo começa falando no capítulo 1, versículo 26 em diante, que ele diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós, falando para a igreja, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aí Paulo cita o profeta Jeremias, quando diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E a partir dessa afirmação que o apóstolo Paulo traz de Jeremias, ele entra no capítulo 2, que a nossa glória está no Senhor. Mas ainda que o Senhor distribua no meio do seu povo, da sua igreja, a sua graça e o seu poder entre nós. Mas temos que entender sempre que o poder, o que está em nós, não vem de nós, é atribuído. É uma atribuição, é uma linguagem até um tanto filosófica, é um predicado. É algo que você não tem exatamente por si mesmo, mas lhe é atribuído. Você não nasceu exatamente assim, se não fosse Deus colocasse isso e essas qualidades e qualificações de você nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo está falando das qualificações não somente dele, mas está dizendo, olha igreja, as suas qualidades, qualificações, o que nós temos vem do Senhor. E graças a Deus nós temos. Mas nós não possuímos de modo próprio, de maneira própria. Nós não compramos aquilo, nós nem temos direito. Cristo pagou o preço e comprou e nos distribuiu dons, talentos aos homens, e oportunidades e vida em abundância. Por isso que Paulo está dizendo aqui, há uma igreja, que na época é uma igreja, uma cidade importante, uma cidade portuária importantíssima, de muito comércio, de alto padrão, de uma igreja num local, portanto, estratégico no mundo antigo, mas uma igreja, por vezes, que queria usurpar a glória de Deus, colocando para si mesmo as qualidades, as qualificações, esquecendo que Deus é que tinha colocado isso lá. Cada igreja, repare, na história da igreja, na história bíblica, na história da igreja, e ainda hoje, cada igreja tem uma característica. Nós precisamos, como Igreja Unida de São Paulo, e nós, como membros do corpo de Cristo, individualmente, descobrirmos, andarmos segundo esse chamado de Deus.
Tem igrejas que são colocadas em cidades, em vilarejos, em metrópoles, de maneira estratégica, então tem que atuar dessa forma. Tem igreja que tem uma tendência, um chamado forte para missões urbanas, transculturais. Outras têm um chamado forte para uma outra área, o ministério. Não que os ministérios são amplamente difundidos e executados, mas cada igreja tem uma característica. Temos que descobrir qual o nosso potencial, mas nunca se esquecer, não só como igreja, mas como indivíduos, membros do corpo de Cristo, mas nunca se esquecer que isso vem do Senhor. O que Deus tem dado a mim, eu reconheço, sou grato, caminho nisto, e ao decorrer da minha vida fui trabalhando isso, mas sempre consciente de que é Deus que opera tudo em todos. Não podemos negar o que Deus nos deu de qualidade, porque isso também é pecado. Então Paulo está dizendo que gloriar-se, vangloriar-se, usurpando a glória do Senhor é um pecado lá original, inclusive. Mas, por outro lado, eu preciso dizer à igreja que negar o que Deus deu a cada um de nós também é pecado. Não reconhecer que você tem um ministério para certo setor da vida, não reconhecer, não caminhar, não obedecer ao chamado de Deus, também é pecado. Fazer pouco caso. Negar as qualidades que Deus te deu. Infelizmente, na caminhada que eu tenho visto, muitos negam isto, menosprezam as qualidades, o chamado e os dons e talentos que Deus tem dado. De outro lado, outros querem usurpar a glória que é do Senhor. Então, temos que ter essa moderação, esse equilíbrio. É o que o Paulo está falando aqui. Porque quando Paulo fala no final do capítulo 1, ele está dizendo, olha, uns estão se vangloriando pelo direito de nascimento. Eu sou cidadão romano, na época. Eu sou cidadão romano, então tinha um direito especial de ir e vir e de certos benefícios na sociedade antiga. Outros diriam, não, eu sou de nascimento de família nobre. Outros diriam, eu sou judeu, 8ª geração judaica. Paulo está dizendo, isso é bom. Isso Deus concedeu a cada um de vós. Mas que isso não seja além da glória de Deus. Se Deus deu isso para você, esse berço, esse nascimento, essa qualidade, esse poder, uma autoridade, uns poderiam dizer, eu sou juiz, eu sou governador, eu sou isso, eu sou aquilo. Graças a Deus, dê glórias a Deus, porque Ele te colocou em tal posição. Mas nunca se esqueçamos que foi o Senhor. E mais ainda, Paulo está dizendo, use essa oportunidade. Para a glória de Deus, para o seu sustento e da sua casa. Temos que entender que o poder está em Cristo. Porque Paulo estava sendo acusado de muitas coisas, inclusive pelos judeus, de não obedecer certas demandas. E Paulo fala que a nossa glória está em Cristo. Quando ele fala aqui no capítulo 1, 30, diz que da parte de Deus a nossa glória está em Cristo, porque Ele é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Às vezes nós queremos a nossa justiça, sabedoria por nós mesmos. Nós queremos até a santificação por nós mesmos, não é verdade? Exercer a justiça por nós. A nossa sabedoria, ainda que tenhamos, Deus nos deu. A santificação, muitas vezes, é algo que Paulo fala aqui, mas vem de Cristo. Não é o nosso esforço próprio. Até a santificação, porque tem gente que acha assim. Agora fui salvo, a salvação veio de Cristo, Ele me ressuscitou, me regenerou, me deu vida nova e tal. De agora em diante, eu tenho que me santificar por mim mesmo, pela minha própria força. Então, de repente, eu vou ao monte, vou até ao Monte Everest, vou caminhar de joelho até chegar aqui no salão da igreja. A santificação vem também do Senhor. Deus é que nos dá força, nos move a orar, a buscá-lo, a separar. Não adianta a gente falar para uma pessoa com
horrível, para dizer uma palavra mais branda, você chegar com uma pessoa nova convertida, principalmente, ensinar para ele do jeito errado? Olha, você tem que santificar agora. Então, antes você fazia isso, isso, isso. Dá uma lista dos 10 novos mandamentos para o camarada, né? Agora você não faz mais isso, faz aquilo. Nós temos que ensinar na palavra, exortar, sim. Mas no final das contas, irmãos, quem muda o nosso comportamento, nossos vícios, é o Senhor. Não vai ser uma lista de desejos, dos nossos desejos. Aquele se gloria no Senhor. Por isso que Paulo entra no capítulo 2 dizendo que o primeiro caráter, a primeira característica de alguém realmente do ministro do Senhor está na humildade. Ele diz negar-se a si mesmo, está na humildade. Por isso que Paulo fala, capítulo 2, verso 1, versículo 1 de 1 Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não que Paulo não tivesse conhecimento, um homem totalmente adestrado na antiga academia, ele poderia chegar, tanto que ele fez isso. Quando Paulo foi, em Atos 17, diz que Paulo foi na Grécia, falar para os letrados, os acadêmicos da época, ele soube falar com a linguagem deles. Só que Paulo diz, eu nunca cheguei na igreja de Corinto porque eu sei que vocês são muito letrados. Vocês iam achar que o conhecimento, a sabedoria humana, o conhecimento humano da ostentação de linguagem, ostentação de linguagem aqui é a questão da retórica. As belas palavras. Ainda que Paulo soubesse, ele quis demonstrar que o poder vem de Deus. Quantas vezes a gente se dirige a uma pessoa de maneira arrogante, não é verdade? Arrogância de linguagem e conhecimento, ainda que nós tenhamos. Paulo não está negando aqui a sabedoria. Temos que entender bem. O apóstolo não está negando aqui a sabedoria, não está negando a retórica, a beleza da linguagem, a boa manifestação da comunicação dessa linguagem. Eles não estão negando isso. Alguns entendem isso, mas não é nada disso. Como eu comecei falando, a gente não pode usurpar a glória do Senhor, mas também nós não podemos negar o que Deus já tem nos dado. O que nós não podemos, de fato, é colocar-se à frente do Senhor. Então, a humildade, o negar a nós mesmos, no sentido de humildade, é o primeiro entendimento que a gente tem que ter de um servo, um ministro do Senhor, igreja do Senhor, em tudo que nós fazemos e agimos. Deus te deu capacitação, sabedoria, linguagem, dinheiro, fama, um novo Calhambeque, sei lá. Use para a glória de Deus, mas não é isso que vai fazer você ser aceito pelo Senhor. Mas isso vai fazer você ser aceito muitas vezes pelos homens que precisam ouvir da sua palavra no local que você está. Eu estou em lugar que muitos aqui não podem estar, mas eu também tenho lugares que vocês estão que eu nunca poderei estar. Então, cada um de acordo com o que o Senhor deu, mas sabendo que vem do Senhor. Então, Paulo não está negando toda a formação, todo o conhecimento. Paulo está atribuindo ao Senhor, dando graças a Deus, retornando ao Senhor que tudo vem dele, é para ele. Então, muitas vezes a gente se dirige a uma pessoa, em particular, com a linguagem arrogante, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu sou PhD, PQD, né? PQD é paraquedista, para quem não sabe. Os paraquedistas são assim, né? Vocês não sabem disso, né? Pessoal do Exército. Os paraquedistas são meio elite. Mas tem que ter muita coragem para fazer o que eles fazem.
Mas, às vezes, Deus usa as pessoas de vários níveis, de várias maneiras. A arrogância não está na formação intelectual. A arrogância, às vezes, está na pessoa humilde. Vocês já devem ter notado nisso, né? Eu presencio muito isso, aliás. A pessoa não sabe meia dúzia de nada. A pessoa humildezinha ali no sentido do nosso sentimento, né? Aquela pessoa que parece humilde, capa de ovelha, mas é só uma fantasia de carnaval, né? É um lobo com a capinha de ovelha que comprou ali na fantasia de carnaval. A pessoa, às vezes, parece humilde, mas ela, apesar da sua simplicidade, às vezes financeira, etc., mas ela é arrogante, porque a arrogância não tem nada a ver com condição social, educacional, ou mental, etc. e tal. Até rimou com etc. e tal. Não tem nada a ver com isso. Nós encontramos arrogância em vários níveis. Isso é próprio da natureza pecaminosa humana. Então, por isso que Paulo fala, ainda que eu tenha, eu não cheguei diante de vocês assim. Eu cheguei demonstrando, olha, esta é a palavra de Deus. Cristo crucificado. E aí, no versículo 2, Paulo continua. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo é este crucificado. Quando eu li esse texto, esse texto está na minha mente há muitos anos. Paulo decidiu nada saber entre a igreja a não ser Cristo crucificado. É interessante essa expressão de Paulo, essa decisão de Paulo, porque Paulo entendeu que ele foi chamado como nós somos. Nós não fomos chamados para sermos oradores, não fomos chamados para sermos julgadores. Fomos chamados para sermos testemunhas. Então, aqui estou mostrando, a palavra está nos mostrando esse caráter da verdadeira testemunha de Cristo. Fomos chamados para sermos testemunhas, não oradores, julgadores ou qualquer outra coisa mais. Então, Paulo decidiu não saber nada entre eles, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Que Paulo chegou na igreja e não estava dizendo que eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de João, sou de Tiago, sou de sei lá quem, havendo uma dissensão, uma divisão no meio da igreja. E Paulo não chegou assim numa igreja, numa comunidade nova, e quis saber das últimas notícias, das últimas fofocas. Não, Paulo chegou assim, não quero saber nada disso, eu quero saber de falar de Cristo e este crucificado. Eu tenho tentado na minha vida esse tipo de comportamento. Quando a gente chega num determinado local, seja igreja, seja emprego novo, não é verdade? O jovem que entra numa universidade, todo ambiente novo, a primeira coisa que geralmente acontece é o quê? Cuidado com fulano, cuidado com ciclano. Aquilo lá é gente boa, tá? Aquilo lá não é, cuidado. Então já tem os espiões. A gente tem que decidir, irmãos, que o que a gente tem que saber e falar, comunicar, Cristo. Qual o papel da igreja? Ser testemunho de Cristo, falar de Cristo, da pessoa de Cristo, das obras de Cristo, e este crucificado e este ressurreto. É isto. O papel da igreja não é outro. A música tem que convergir para Cristo, é a sua palavra. O sermão, para Cristo, porque senão vai ser só um sermão. A centralidade do culto está na palavra. Se o sermão não for centrado em Cristo, o sermão não é mais nada. Se a música não for, idem. Se os ministérios, idem. Muitas vezes chegamos decidindo falar de nós mesmos. Olha, meu currículo é esse, isso, aquilo. E esquecemos que Cristo é o centro da história. Ainda que tenhamos um currículo, e Deus vai usar esse nosso currículo, glórias a Ele por isso. É importante. Mas nunca passa à frente de Cristo. Porque tem crente que dá carteirada, não é verdade? Eu sou presbiteriano da 10ª geração. Eu sou batista da 25ª dinastia.
chinesa. Graças a Deus que conservou as nossas famílias no caminho do Senhor, geração após geração. Devemos honrar a Deus por isso e glorificá-lo por isso, mas não colocar isto como preeminência. Então, se orgulhar do que tem é pecado, mas desdenhar do que tem também é, como eu disse. E os que têm e os que nada têm nunca podem ser arrogantes da mesma maneira. Decidir a Cristo. Se os nossos ministérios forem para dissensão e discórdia, temos muito mais do homem do que Cristo. E aqui Paulo ainda fala de um paradoxo, né? Falar de Cristo e esse crucificado. Isso aqui é uma questão antipublicitária. Paulo chega a uma igreja importante em Corinto, numa cidade importantíssima, uma igreja, né, nobre por estar em Corinto. Eu vou falar de uma coisa antipublicitária. Vou falar só para vocês de Cristo e da crucificação. Isso é a pior publicidade que tem. Vou falar de um Cristo que foi crucificado morto. Olha que estratégia incoerente. Mas Paulo queria mostrar para aquela igreja que eles tinham que pisar com os 2 pés no chão. Saber o local deles, onde eles se encontravam no corpo de Cristo. A importância deles, mas também a humildade deles. Então, em primeiro lugar, é sermos humildes, em segundo lugar então, exaltar a Cristo. Em terceiro ponto, é sentir-se fraco, ainda que forte. Paulo fala no versículo 3 e 4. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo, quando a gente lê o livro de Atos, Paulo chegou na igreja de Corinto como alguém enviado para o Senhor com a sua equipe, mas em meio a muitas lutas. Paulo chega com a equipe missionária e a igreja ali, antes de ser instituída, Paulo sofreu muitas lutas, foi açoitado, preso, mas ele permaneceu ali o tempo que Deus permitiu até que aquela igreja fosse plantada e crescesse. Por isso que Paulo repete aqui, que foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Mesmo em meio à perseguição que Paulo enfrentou naquela época com a sua equipe, ele permaneceu o tempo devido. Só que ele teve algo que nós temos que ter sempre em mente, temor e tremor. Aí temos que perguntar, será que temos exercido o ministério na casa do Senhor, não só na casa do Senhor no domingo, mas no nosso dia a dia, de segunda a segunda, com temor e tremor? Ou somos displicentes? Eu tenho muitos anos de igreja, de bastidores de igreja. Sou filho de pastor. Pior que isso, sou filho de missionário, um pouco pior. E missionário na Argentina, piorou mais ainda. Agora está jubilado, graças a Deus. Sobrinho de pastor, enfim, muitos pastores na minha família. E muitos músicos também. Não sei o que é pior. Mas eu tenho visto nessa caminhada que às vezes nós nos acostumamos com o que é sacro, com o santo. Nos acostumamos. Não é verdade? As pessoas estão ali diariamente, dominicalmente, acostumados. De repente é filho, neto, bisneto de uma família cristã e acostumou-se com aquela rotina. Então já se torna displicente, está acostumado com o sagrado, a ponto até de profaná-lo. De tão acostumado que está. As coisas do Senhor parece que são rotineiras. E Paulo diz que, mesmo assim,
Ele entendeu ao contrário, com temor e tremor. Paulo podia dizer, bom, eu sou capacitado, já estou mais, outra viagem missionária, já plantei várias igrejas, essa aqui é mais uma. Mas Paulo diz, não, eu deixei de lado a eloquência e falei só de Cristo crucificado, com temor e com tremor. Temos que ter essa pergunta em nossa consciência constantemente. Será que a gente exerce o serviço na casa do Senhor com temor e tremor? Ou estamos tão acostumados porque nosso pai, nosso tio, nosso avô, nosso bisavô cresceu na igreja, fundou a igreja, colocou um tijolinho na igreja? Porque ao longo da história bíblica, tem muitas histórias de displicência que o Senhor tomou uma providência severa com esses displicentes. Às vezes nós acusamos o ímpio, mas o ímpio, ele se suja porque é ímpio. Mais pecados temos nós que conhecemos a palavra e às vezes somos displicentes, perdemos o temor de servir ao Senhor. Isso em mínimos detalhes, quando causamos divisões, dissensões, não exercemos nosso ministério da maneira devida, de maneira displicente, enfim. Quando a gente está no nosso dia a dia, de segunda, terça, quarta e quinta, no serviço, no trabalho, na universidade, também esquecendo de que nós somos em Cristo, e que nós somos testemunhas, querendo ou não, e essas testemunhas estão de olho em nós. Então, Paulo diz que ainda que nós temos a força do Senhor, nós temos que nos sentir fracos. Ainda que a gente não seja realmente fraco. Nossa fortaleza, nossa força vem do Senhor. Mas temos que ter a humildade, a consciência que vem do Senhor. Ainda que no momento momentâneo estejamos fracos na nossa própria consciência, nosso próprio entendimento, nossa análise do momento, nós somos fortes no Senhor. Em quarto lugar, essa fé, então, é fortalecida no poder de Deus. Porque Paulo diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Repito aqui, Paulo está contrariando o que é desnecessária toda a sabedoria humana? Não. Deus que deu isso. O próprio rei Salomão orou para que Deus desse a ele sabedoria, porque ele ia passar agora a ser um rei de uma grande nação de Israel na antiguidade. Ele teria que ter sabedoria para lidar com o dia a dia ali da administração de um país. Salomão não foi chamado para ser pastor, profeta. Olha só a responsabilidade de Salomão em ser o rei de uma nação. Então Deus, ele pediu ao Senhor, me dê sabedoria, porque é muita coisa. Deus deu a isso a ele, e a muitos outros que pediram. O apóstolo Tiago também fala disso. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Sabedoria é algo prático. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que a sabedoria venha e venha de Deus, para os desígnios humanos, para o dia a dia, vem carregada e sustentada e fortalecida pelo poder de Deus. A nossa mensagem é Cristo. Com todo o poder que se envolve, com todo o paradoxo que se envolve. A nossa mensagem não é sobre retórica. Não é sobre emocionalismo ou persuasão psicológica. Às vezes a gente vê por aí certas mensagens que tem muito mais pressão psicológica ou emocionalismos do que mensagem mesmo. Se espremer assim, né? Tem umas mensagens que a gente ouve por aí, na internet, se a gente apertar assim, não sai muito suco. Ou a beleza da retórica, que é importante, é claro.
Mas não é isso que suplanta. A persuasão e o poder são necessários desde que venham do Senhor. Mas do Senhor. Isso é tão... Paulo, então, não está contrariando, que eu vou ler rapidamente para os irmãos aqui alguns textos anteriores, como Paulo utilizava os dois conceitos, segundo o poder de Deus e segundo a qualificação e capacidade humana que Deus tinha dado a Paulo. Por exemplo, Atos 17, versículo 2, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou. Olha só, arrazoar com eles acerca das Escrituras. Arrazoar é algo o quê? Que exige intelecto, conhecimento. Por isso, Paulo dissertava na sinagoga entre judeus e gentios piedosos. Olha, dissertar é algo um tanto quanto acadêmico. Precisa ter conhecimento. É impossível um novo convertido dissertar e arrazoar sobre a palavra do Senhor. Também na praça e todos os dias entre os que se encontravam ali. Da mesma maneira, Atos 18, 28 diz assim: porque com grande poder Paulo convencia. Olha as duas coisas juntas aqui. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Cristo é Jesus. Com grande poder que vem de Deus. Mas também Paulo poder de convencimento e provando. Aonde? Da sua cabeça? Por meio das Escrituras. Olha a junção das coisas. 1 Pedro, texto conhecidíssimo, 1 Pedro 3,15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão. Razão no sentido de motivo da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Então, preparado para responder. Preparado para responder, incide em conhecimento. E a razão, o motivo. Se alguém parar um de nós por aí, no meio do dia a dia da vida, te perguntar quem é Jesus, como que faz, como que acontece, você não vai poder responder assim: Jesus é um camarada muito legal, muito bacana, sabe? Ele me deu uma namorada nova, um carro novo. Não é assim, né? Tem que saber responder, convencer a razão da sua esperança. Num mundo sem esperança, num mundo caótico. Mas por que você age assim, tem essa fé fortalecida dia a dia? Qual o motivo? Aí você tem que apresentar Cristo de maneira convincente. Porque o mercado aí está apresentando Cristo de várias maneiras, né? Várias prateleiras, tem vários Cristos de prateleiras. Nós temos que apresentar como Paulo fez: Cristo e a Ele crucificado. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Como eu iniciei dizendo. Temos que ter consciência que somos vasos de barro, que temos um tesouro dentro. Como se fazia antigamente, né? Guardava os tesouros em vasos de barro e se enterrava na terra. Isso era um costume muito antigo, na época que não existiam bancos como nós temos hoje. Era exatamente assim. Quem tinha alguma posse mais importante, queria esconder certas joias, certos tesouros, colocava em vasos de barro, né? Lacrava, escondia debaixo da terra, debaixo de alguma árvore estratégica, que ele ia saber onde estava esse tesouro. Então, Paulo está recorrendo a uma situação antiga que diz que nós somos esse vaso de barro, que temos um tesouro dentro. Olha só o privilégio. Mas temos um tesouro. Não devemos menosprezar isso. Menosprezar é dizer: não é nada não, vou ser displicente.
Mas também nós não podemos dizer que o tesouro que está entre nós, dentro de nós, eu sou o tesouro. Não, eu sou o portador dele, como vaso de barro. Até que chegue o dia final da redenção, como Paulo fala que Cristo é a santificação, mas é a nossa redenção. Em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 1, 30. A redenção significa que esse vaso de barro vai ser transformado em vaso de ouro, digamos assim. Onde a redenção estará completa, seremos glorificados, estaremos juntos com Cristo eternamente, em um novo corpo, em uma nova etapa, pela eternidade. Até que isso chegue, temos que manter essa esperança. E fazer como o apóstolo diz. Decidir saber entre nós somente uma coisa: nada além de Cristo e este crucificado. E é que nós estaremos agora nesse momento da ceia, falando de Cristo e esse crucificado e tudo o que envolve a cruz de Cristo e a glória de Cristo, que Ele repartiu a sua glória. Veja bem, o apóstolo Paulo diz em Efésios que a glória de Cristo foi tamanha que a ressurreição de Cristo foi compartilhada com esse vaso de barro que somos nós, a igreja. E que no dia final, o mesmo poder está em Efésios, o mesmo poder do Espírito que ressuscitou a Cristo, vai ressuscitar todos os mortos e glorificar a sua igreja para sempre. O mesmo poder. A gente não compreende essa loucura. Por isso temos que ser humildes e exaltar a Cristo. Não sendo displicentes, mas confiando no poder, no fortalecimento do Senhor. Esse momento que nós temos agora da ceia, de relembrar toda essa obra de Cristo do passado e com a esperança do futuro. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra é vida e esta vida é com abundância. Ainda que sejamos pequeninos, Pai, nessa vida terrena, ilimitados, nessa vida que logo passa, mas nós queremos aproveitar cada momento dela, Senhor, para fazer a Tua vontade, para agirmos conforme cada porção, cada dom, cada ministério que tem dado a Tua igreja aqui. Ensina-nos a isto, Pai, a sermos humildes diante de Ti, exaltarmos o nome de Cristo, mesmo estando fracos, mas temos a consciência que somos fortes e temos a fé fortalecida no Senhor, dia após dia, Pai. Nesse momento de ceia, venha restaurar a Tua igreja segundo os meios de graça que tem nos proporcionado, Pai. Tudo para a Tua glória e honra, em nome de Cristo Jesus. Amém.